Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina das Escrituras, uma doutrina muito rejeitada, uma doutrina que a maioria das pessoas não a aceita e outras também não a entendem. Esta doutrina é a doutrina da predestinação, também chamada de eleição. Só que esta eleição que a Escritura fala, ela é condicional ou ela é incondicional? E Rômulo, o que importa eu saber se a eleição é condicional ou incondicional? Que se você crê que ela é condicional, então o Criador vai escolher alguém baseado nas obras ou fé prevista. E você tem que ter base bíblica para comprovar isso. E se você crê que ela é incondicional, logo não há condições na eleição. O Criador elege pela sua própria vontade, sem mérito humano. Podemos escolher o Criador ou já estamos predestinados por Ele para a salvação. É um assunto extremamente complexo e eu peço a sua máxima atenção, porque se você não prestar atenção nisso aqui, você não vai entender. Porque mesmo prestando atenção, muitos até não entendem. Então imagine se você não prestar atenção. Você vai focar somente neste vídeo, com a sua Bíblia em mãos, e vai escutar o que eu vou dizer, e vai estudar sobre esse assunto, dia após dia, semana após semana, até compreender, porque a eleição é bíblica. O fato é, se você vai entendê-la como condicional ou incondicional, e isso aqui vai determinar se você realmente conhece a vontade do Criador, conhece o Criador ou não, porque o seu entendimento quanto à salvação vai estar corrompido dependendo do que você achar que é ou entender que é a eleição, se ela é condicional ou incondicional. Tá achando complexo o assunto? Bom, nem comecei o assunto ainda, então preste atenção. Primeira coisa, o que tem que ser levado em conta aqui? O texto bíblico, a base da Escritura, porque a Escritura é a base. Aonde a Bíblia fala sobre eleição, predestinação? Eu vou citar apenas alguns textos aqui, ao longo dos vídeos vou citar os outros. Efésios 1, 4 e 5. É um texto muito, claro, muito conhecido da palavra. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua HaMashiach, né? Yahweh salva o Messias, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha que texto majestoso! É um texto muito complexo e ao mesmo tempo muito interessante, com várias doutrinas aqui rejeitadas pelas pessoas. Doutrinas esquecidas, não aceitas pela igreja. Igreja, né? Muitos que se dizem igreja, se dizem evangélicos, cristãos. Olha só o que o texto diz. Quem nos escolheu? Nos escolheu. Ou seja, alguém escolheu alguém. Quem nos escolheu? Nele, antes da fundação do mundo. Está falando do Criador aqui. O Criador escolhe pessoas para o quê? Para serem aqui, né? A tradução para o português está santos, mas o certo seria kadosh, ou seja, separados e irrepreensíveis perante ele em amor. E quando foi feita a eleição? Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, antes de cada ser humano, consequentemente também, existir. O Criador já escolheu pessoas para serem salvas. É isso que o texto está querendo dizer. Em amor nos predestinou para ele. Predestinação. Para a adoção de filhos. A pessoa é convertida, então ela passa a ser adotada pelo pai, como filho do pai. Então é salva. Por meio aqui do Messias. As pessoas conhecem geralmente como Jesus Cristo, né? Mas é um nome equivocado. O correto é Yahushua HaMashiach, tá no hebraico. Segundo o que? O beneplácito de sua vontade. Então ele escolheu aqui, segundo a vontade do Pai, predestinou, antes da fundação do mundo, pessoas para serem salvas. É isso que o texto quer dizer. Escolher, eleição e predestinação é a mesma coisa, tá? Esse é um dos textos. Um dos textos. E está dentro deste contexto que eu acabei de explicar. Ok? A maioria das pessoas, elas acreditam na... Quer dizer, elas nem acreditam na eleição, tá?
Isso eu já tenho que explicar aqui. A maioria das pessoas nem acredita que o Criador já predestinou ou escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem salvos. 85, 90% das pessoas sequer sabem que tal doutrina existe. Mas elas se consideram salvas. Elas se consideram conhecedoras de Deus. E a maioria ainda das que acreditam na eleição, elas acreditam na condicional. E a minoria na incondicional. Qual você acha que está correto? Vamos explicar ao longo do vídeo. O R6 Sproul, apesar de eu não concordar com tudo que ele fala, nesta frase ele foi categórico. Ele disse assim: você precisa crer, pregar e ensinar o que as Escrituras dizem que é verdade, e não o que você quer que as Escrituras digam que é verdade. Por que que eu mostrei esta frase? Porque a maioria das pessoas querem crer, dizer, ensinar, pregar e defender o que essas pessoas querem que as Escrituras digam que é verdade, mas não o que a Escritura diz que é verdade, entende? Então a questão é essa. A questão é que hoje tem muito engano teológico, muita distorção bíblica. E as pessoas começam a dizer assim, não porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo. Quando alguém te disser assim, não porque eu acho que é assim, acabou a história. Essa pessoa já está errada. O que vale não é o que você acha, é o que a Escritura diz que é. E também não é o que você quer que a Escritura diga que é, e sim o que ela realmente está dizendo que é. E aí que está o problema. Se você não tiver conhecimento, e nem discernimento, e nem humildade, essas três coisas, você não vai conseguir entender e saber quem está mentindo ou não. O que é eleição condicional? Eleição condicional é a ideia de que o Criador... Porque assim, você viu lá em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 que o Criador escolheu. E aí a palavrinha lá está escolher, tá? Predestinou também. Então você não tem como negar que existe tal doutrina na Escritura. Começa por aí. Que existe uma doutrina chamada eleição e predestinação, isto é bíblico. Negar isso é você negar a Escritura. Você não pode se considerar salvo, evangélico, cristão ou eleito ou qualquer outra coisa se você nega isso. Você está negando uma verdade bíblica. Então assim, não creia na Bíblia então. Não se diga cristão, não se diga eleito, não se diga evangélico, nada. Porque você rejeita uma doutrina que está na Escritura. Claramente, não só num versículo, mas em outros vários que eu vou mostrar aqui depois. Então você vê que existe eleição e predestinação. Ponto. Isso é fato. Segundo ponto. O que acontece? A eleição ela é condicional ou incondicional. E agora eu vou explicar para você. Você só tem essas duas opções. A concepção da maioria das pessoas que creem na eleição é o seguinte: não, o Criador criou a terra, criou o homem, criou Eva, etc. e deixou as pessoas lá. E aí o que acontece? Ele possibilita a salvação, veja bem, possibilita a salvação com a sua graça preveniente e deixa ao ser humano o poder de escolher crer ou não. O ser humano ele vai ter que exercitar a sua fé para escolher crer. Então o Criador, lá antes da fundação do mundo, ele previu a fé de quem iria crer. E então, com base nisso, com base na fé prevista, ele escolhe. Por isso a eleição condicional, ela tem uma condição para o Criador escolher a pessoa. A condição é exercitar a sua fé, usando a graça preveniente através de um sinergismo. O Criador provê a graça preveniente e o ser humano então escolhe crer, agarrar essa graça pela própria fé. Então a condição é essa. Então, baseado nessa condição, o Criador escolhe antes da fundação do mundo. Ou seja, o Criador seria tipo uma espécie de necromante, né? Que tem que consultar o futuro para ver quem vai crer. Ou seja, seria uma eleição baseada na presciência. O Criador, ele tem, um atributo dele é a presciência, ou seja, ele sabe tudo o que vai acontecer. Isto é fato, é bíblico. A presciência é um atributo correto. Mas o problema é que a maioria das pessoas, as quais eu chamo de humanistas, tá? Mas a maioria dessas pessoas que creem nisso ou são pelagianas, ou semi-pelagianas, ou arminianas. Mas eu vou chamar de humanistas, porque toda pessoa que não crê na verdade ela é uma humanista, ela compreende as coisas com a ótica humana e não com o discernimento divino. Então eles creem que através da presciência
O Criador prevê o futuro, basicamente, e vai consultar lá. Aquela pessoa vai ver a fulano, né? José, Maria, enfim, Carlos, Alfredo. Eles vão lá, eu vi, vamos supor que eu sou cristão, eu vi que ele exercitou a sua fé para crer, então baseado nisso eu vou escolhê-lo. E ele viu isso antes da fundação do mundo e por isso ele elegeu antes da fundação do mundo de forma condicional. Tem uma condição para ele escolher. Essa condição é a pessoa escolher crer. Entendeu? Isso é eleição condicional. O que é uma heresia? Eleição incondicional, o que é? A eleição incondicional, o Criador não baseia a predestinação e eleição em fé prevista, ou em obras, ou em ter que consultar o futuro para ver quem vai crer e então escolher. Não. A eleição incondicional, não há condições. O Criador ele se baseia na sua própria vontade, na vontade dele próprio, para escolher pessoas para a salvação. Ou seja, é incondicional. Ele salva incondicionalmente. Porque o ser humano, segundo a Escritura, está incapaz de escolher o Criador. Porque está morto em delito e em pecado. Conforme em vários textos, né? Efésios 2, 1 a 3 e vários outros textos que também dizem que a fé é dada ao ser humano. A fé salvífica ele não possui. Isso está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom do Altíssimo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então se a fé é um dom, a fé é salvífica, pistes, não acreditar, pistes, confiar, é dada ao ser humano, porque ele está morto, ainda ele tem pecado, não consegue crer para ser salvo, não consegue ir até o Messias por conta própria. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. Também João 5,40, não quereis vir a mim para teres vida. Logo, essa salvação, eleição e predestinação deve ser incondicional porque o ser humano não tem capacidade de escolher crer por conta própria. Então o Criador, ele escolhe antes da fundação do mundo incondicionalmente, ou seja, baseado não nas obras do ser humano, não no que o ser humano vai fazer, e sim na sua própria vontade. Que é o que diz Efésios 1, 4 e 5. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua HaMashiach, segundo o que? A eleição e a predestinação é segundo o que? Segundo o beneplácito de sua vontade. Está entendendo? Então, o que a Escritura diz é que é baseado na vontade do Pai e não na do ser humano. Logo, a eleição, biblicamente, ela é incondicional. Condicional e incondicional. Condicional baseia-se na condição do ser humano. Se o ser humano crer, só que as pessoas têm que entender que a fé para crer é necessária para ser salvo. Crer é necessário. Só que quem vai crer? Isso eu já expliquei nos últimos vídeos, né? Só vai crer quem o Criador escolher. Porque se está morto e incapaz de escolher, ele precisa, morto espiritualmente, né? Ele precisa ser vivificado primeiro para poder crer. Isso está em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja o verbo, estando vós mortos. Ele vos deu vida, ou seja, ele dá a vida enquanto você está morto. Você não está meio morto ou parcialmente morto, é completamente morto. Então ele dá a vida e então você crê. Estando morto, ele deu a vida e você então creu, se arrependeu. Nós vamos abordar isso depois na Ordo Salutis, tá? Que é um novo vídeo que vai ser mais pra frente. Condicional é isso. Se eu exercitar a minha fé, se eu exercitar meu livre-arbítrio para crer, então o Criador lá, ele iria prever o futuro para ver quem iria crer. Isso não tem nenhuma base bíblica. Você não encontra nenhuma base da Escritura, nenhum versículo que diz que ele tem que olhar para o futuro para então escolher. Você não vê isso. Você vê justamente o contrário. Ele escolheu antes da fundação do mundo, quando nenhum ser humano ainda tinha sido criado, nenhum mundo tinha sido formado, feito, criado. Ele já tinha feito a eleição segundo o beneplácito de sua vontade, e não na vontade do ser humano, até porque nossa vontade antes da regeneração é só viver em iniquidade, anomia, como se não tivesse lei para obedecer. Sem anomia, lei. Sem lei para obedecer. Incondicional, então, é isso. Isto é eleição incondicional. Negar isso já é uma evidência que você não é humilde o suficiente para compreender a verdade.
Agora, se você ainda não entendeu, mas está querendo compreender, é um indício que você quer conhecer a verdade. Isso é bom. Então continue assistindo o vídeo. Então no início eu falei sobre presciência. Nós vamos abordar agora o que é a presciência. A presciência está aqui do grego prognosis. Olha só, porque as pessoas elas pensam que não, eu tenho livre-arbítrio, a maioria, tá pessoal? Eu tenho livre-arbítrio, que elas pensam. Então ele deu a chance para todo mundo. E se eu escolher, se eu exercitar meu livre-arbítrio, usar a minha fé para crer, então eu serei salvo. Não é bem assim o evangelho, tá? Isso é o evangelho humanista, que é justamente a grande armadilha de Satanás para levar as pessoas para o lago de fogo com um falso evangelho, que é o anti-evangelho na verdade, tá? É que nem aquela comparação de Coca-Cola e Pepsi. Qual que é a maior concorrência da Coca-Cola? A Pepsi. E a Pepsi é parecidíssima com a Coca-Cola. A concorrência da Coca não é, enfim, suco de qualquer tipo de suco, enfim, chá. A concorrência da Coca-Cola é a Pepsi, que é muito parecida, cor, gosto e tal. Muda o nome. A concorrência do Evangelho é o falso Evangelho, é aquele que se parece com o Evangelho, mas não é. Então são nos pequenos detalhes que Satanás age. Entenda. Então o que acontece? A maioria das pessoas, elas acreditam na presciência. Não, o Criador ele escolheu através da sua presciência. Prognosis. Vamos ver. Então assim, só que o que acontece, pessoal? Não é que ele teve que consultar o futuro para escolher. Ele pode ver o futuro sim, porque ele tem o atributo de presciência. Olha só, o Criador ele conhece todas as coisas e também conhece todas as coisas que vai acontecer porque ele determinou todas essas coisas. Ele sabe o que vai acontecer porque foi ele que determinou exatamente como as coisas vão acontecer. Porque assim, você tem que entender que se alguma coisa no mundo está acontecendo que não foi da vontade do Criador acontecer, logo o Criador não é soberano. Logo ele não é o Criador. Por quê? Porque ele não tem controle sobre aquilo. Você já imaginou criar um negócio e deixar haver navios? Você acha que o destino da humanidade está na vontade do ser humano, que só sabe fazer o mal? É óbvio que não. Entenda isso. O Criador sim, ele tem o atributo de presciência. A presciência existe, mas não é que só exista a presciência. Ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas. Só que ele também determina as coisas, porque senão ele não é soberano. Eu vou usar um termo pagão aqui para ver se você entende. Deus não seria Deus se ele não determinasse todas as coisas. Porque se qualquer fagulha de pó fosse interferir no curso da humanidade, você já imaginou que o Messias poderia não ter sido crucificado por causa disso? E se uma flecha ou um grão de areia, sei lá, entrasse no olho de Pôncio Pilatos naquela hora lá? Pôncio Pilatos então não mandava crucificar o Messias. Já imaginou nisso? É óbvio que não. O Criador não está preocupado com fagulhas de pó, poeira. Ele controla tudo para que os seus desígnios sejam feitos, concluídos, para que a sua vontade seja feita. Está entendendo? Então assim, a presciência existe. Só que não existe só a presciência. A presciência, ele pode consultar qualquer coisa. Só que ele viu que ele mesmo determinou. Tem que entender que ele está acima do tempo. Na verdade o tempo nem existe, tá? Passado, presente, futuro, isso não existe. Eu vou encerrar aqui este vídeo. Não perca o próximo vídeo aí no canal, tá? Romulo Marasquim no Telegram.